Estou aqui com o vereador João Henrique, do vôlei, da hoje Partido União Brasil, né? Foi antigo DEM, né? Se elegeu no antigo Democratas. E a gente vai estar aqui conversando sobre os projetos, como é a vida do vereador, né? Aqui da nossa cidade de Iacanga, né? E a gente sempre faz, João, a entrevista em torno de blocos de 3, né, perguntas. A primeira é sempre sobre a sua vida, a sua trajetória até chegar na carreira política. E a segunda é sobre as funções, né, projetos que você tem para Iacanga, como é o trabalho do vereador, né? E a última sempre a gente abre para o pessoal responder, perguntar alguma coisa, aí fica a seu critério responder. Né? Então, antes de mais nada, seja bem-vindo, né? E, João, para iniciar, conta pra gente a sua trajetória de vida, o seu trabalho, assim, de onde você é daqui natural de Iacanga mesmo? Isso, boa tarde, Gabriel. Primeiro é um prazer estar falando com vocês. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Sou nascido em Iacanga, tenho 40 anos e ingressar nesse meio político, eu posso falar para você que jamais passou pela minha cabeça. Tive sim vontades há uns 15 anos atrás, quando eu era muito engajado na igreja. Depois nunca mais pensei. De uns 3 anos para cá veio à tona. Aí deu certo o convite, mas jamais pensaria que hoje, na minha idade, com 40 anos, eu teria ingressado na política e jamais também pensando em ser um vereador. Mas a minha vida sempre foi em Acanga. Nasci aqui, estudei aqui, não estudei fora, frequentei colégios públicos, meus amigos são daqui, e sempre foi pautada em esporte, né? O meu próprio nome político é João Henrique do Vôlei, então já se relaciona a esporte, porque é uma coisa que eu sempre fiz. Comecei com futebol, depois fui para o vôlei, e do vôlei eu fiquei. Interessante que desde quando eu praticava esporte, sempre despertava em mim, eu acho que a liderança você não adquire, você nasce com ela. Então, desde quando eu jogava futebol, eu era capitão, quando eu jogava vôlei, eu era capitão, quando eu fui muito engajado à igreja, eu tinha cargos de lideranças, mas não porque eu pedia para ser, a hora que eu via eu já estava lá. Então, é uma coisa natural minha. E agora, no meio político. João, você vem de uma primeira eleição, nunca você foi candidato, né? Como você mesmo disse. Não, nunca sequer fui filiado a um partido. Sim. Me filiei no ano eleitoral. Sim. Você vem de um partido que já há muito tempo vem fazendo vereadores na Câmara, né? E você vem de uma votação muito expressiva. Você tinha na sua cabeça assim, que você seria eleito de primeira vez? Ou ainda você tinha um receio? Eu tinha um receio primeiro por não conhecer esse mundo político, né? Que não basta você ter boas intenções, você tem que passar por vários obstáculos até você poder alcançar o que você almeja, que no caso é ser eleito. Então, assim, se eu falar para você que eu não tinha esperança em ser eleito, eu vou estar mentindo, eu tinha. Agora, a quantidade de votos, eu não tinha noção de que as pessoas iriam realmente abraçar a ideia, apesar de ser uma pessoa nunca envolvida na política, porque não basta ter boa intenção, né? Você precisa realmente trabalhar e mostrar para que veio. Então foi aí que surgiu, entrei e graças a Deus deu certo. E assim, a sua família de primeira mão, eles apoiaram você ou já eles acharam assim, é loucura, né? Você entrar nesse meio político? O que que eles te apoiaram? O que que eles te falaram? A minha família sempre foi pautada no respeito. Apesar deles terem a opinião deles, eles nunca falaram vai ou não vai. Eles davam sim a opinião deles, mas jamais impondo algo para que eu pudesse decidir baseado no que eles falassem. Talvez a minha mãe iria se opor em relação à política,
porque ela era muito nervosa, enfim. Só que ela veio a falecer em setembro, a eleição foi em novembro, né? Ela faleceu em setembro de Covid, mas as minhas irmãs, os meus cunhados, as minhas sobrinhas abraçaram a ideia. Sim. João, partindo agora para o nosso bloco 2, eu te pergunto o seguinte: o que faz um vereador, João? O vereador, eu acredito que o princípio do vereador é fiscalizar onde está sendo gasto o dinheiro público, fiscalizar, enfim, as lideranças políticas, até o próprio prefeito, ao mesmo tempo ser a voz do cidadão junto ao executivo e ao legislativo, buscando melhorias para a cidade, em todos os aspectos, em todas as áreas. Mas o fator principal aí, o objetivo, o serviço talvez maior do vereador seja fiscalizar, sim. Aí, né, se você me passou também alguns projetos seus, né? Até tenho eles no celular. Aí eu gostaria que você falasse também para o pessoal que nos assiste, né? Quais foram, assim, os seus projetos, né? Você já teve algum projeto aprovado na Câmara, né, aqui da nossa cidade, e em que ele beneficiou as pessoas? Projeto na Câmara, apesar de ter alguns tramitando e alguns pedidos de emenda junto a alguns deputados estaduais e federais, eu gostaria, se eu pudesse destacar, vou levantar a bandeira do esporte aqui, a vinda do Centro de Formação, Centro de Formação Esportivo, que são escolinhas de vôlei de areia, de vôlei de quadra, que é uma ação do deputado Sebastião Santos, a qual eu mandei para você no relatório, em parceria com a Secretaria de Esporte do Estado, a Secretaria de Esporte Municipal, Executivo, que beneficia hoje mais de 130 crianças na prática esportiva. Também destaco, tem o atleta olímpico Max Jefferson, que também ajudou. Também destaco a vinda de um projeto federal de vôlei de areia, que hoje também tem mais de 70 crianças. Então, se você for ver, acabando uma pandemia, as crianças ficaram dentro de casa sem saber o que fazer, alguns presos, alguns buscando droga, alguns buscando coisas que não são boas para a saúde ou para a mente. Você puder, no final de uma pandemia, conseguir colocar, por intermédio político, claro, mas com muito serviço e suor, 2 projetos que hoje abraçam mais de 200 crianças na prática esportiva, eu acho que isso são os 2 grandes êxitos que eu poderia colocar como algo que eu pude colaborar diretamente. Sim. Aí eu também tenho... Como que é a rotina de um vereador? Como que é assim... quantos dias ele trabalha? Ele trabalha igual todo servidor público, os de segunda a sexta? Ou existe alguma normativa nesse ponto? Eu estava conversando com a minha família essa semana. A vida do vereador é pautada por reuniões, por até mesmo conversas formais ou informais, as próprias reuniões de comissão, as próprias sessões de Câmara, ordinária, extraordinária. Mas eu falava para minha família, a verdade, a vida do vereador é 7 dias por semana. Porque a partir do momento que eu sou eleito, eu estou a serviço da população de Iacanga. E a necessidade da população pode ser no domingo, pode ser no feriado, pode ser de madrugada. Já aconteceu de eu ser solicitado de madrugada com uma mensagem, uma ligação, um domingo, um feriado, como domingo aconteceu agora, 10 horas da noite. Então, eu acredito que o vereador ele trabalha 7 dias por semana. Sim. Então, no caso, não tem nem hora para... Tem hora para começar, mas não tem hora para acabar, né? Mais ou menos isso. João, aí eu gostaria de saber, né, não só eu, como as pessoas que nos assistem, como são formadas as comissões de vereadores? Uma pergunta interessante, Gabriel, o qual eu busquei informar de forma correta para informar as pessoas que nos acompanham, você e até mesmo eu que não sabia. Então aqui eu deixo meu agradecimento ao vereador Rafael Sedimar,
que me atendeu de imediato. É um vereador experiente, está no terceiro mandato, e onde eu pude ter algumas informações com ele em relação a essas coisas que são de extrema importância. Então, as comissões, elas são formadas por biênio, a cada 2 anos, sendo escolhido 3 vereadores para cada comissão. São escolhidos em comum acordo, tendo cada comissão seu presidente e vice. Qual é o objetivo das comissões? É manifestar e emitir pareceres sobre projetos a elas submetidas. Então, assim, nenhum projeto é lá votado porque eu coloquei um projeto lá, você achou legal, vou votar. Não, ela é estudada nessas comissões. Então, por isso que eu falo que é uma pergunta muito interessante. E existem 2 tipos de comissões, as permanentes e as temporárias. As temporárias é de acordo com a necessidade específica de determinado projeto ou determinada lei. As permanentes, elas são chamadas de Justiça e Redação, Finança e Orçamento, Obras e Serviços Públicos e Atividades Privadas, Educação e Saúde, Assistência Social e Defesa do Meio Ambiente, no qual eu faço parte dessa, Defesa e Meio Ambiente. Sim. Você poderia explicar mais sobre a comissão que você faz parte, que é do meio ambiente? Essa comissão do meio ambiente, ela tá relacionada a qualquer sugestão ou sugestão de melhorias ou críticas ou algo que pode ser feito na cidade relacionado à política do meio ambiente. João, por exemplo, alguma pessoa quer apresentar um projeto, ela é da iniciativa popular. Para que esse projeto seja pelo menos pautado na Câmara, levado na Câmara em consideração, o que ele precisa, antes de mais nada? Vamos lá. Um projeto apresentado por iniciativa popular, segundo o artigo 45 da Lei Orgânica, em conformidade com a Constituição Federal, para que um projeto seja feito dessa forma, é necessário que seja feito por moção, subscrita e com assinatura de, no mínimo, 5% do total de eleitores. Ou seja, não é algo tão simples e fácil de se fazer, mas é possível. Posterior a isso, será submetido a toda a tramitação de todo o projeto proposto pelo Legislativo ou Executivo para que o poder possa ser submetido ao plenário para votação. Sim. Aí, depois dessa aprovação, apresentado por 5% da população, aí ele segue os trâmites normais. Sim. Então, no caso, assim, qualquer pessoa pode apresentar, mas precisa ter no caso, não é no caso o número de habitantes, é o número de eleitores que tem que assinar. 5% dos eleitores. Então, no caso, por exemplo, a nossa cidade hoje, por exemplo, na última votação que nós tivemos um eleitorado de 8.000 eleitores. Então, são 5% desses 8.000 eleitores que precisam para ser colocado em discussão. No caso que pode variar de município para outro. Essa informação está baseada na lei orgânica do município. Ah, sim. Entendo. João, quais são os tipos de sessões que nós temos na Câmara? Porque você falou que existe a ordinária. Tem outros tipos de sessões e como que elas são? Quais são as diferenças de uma para outra? Muito interessante essa pergunta também. Eu sabia de 2, não sabia mas na verdade são 3, né? Então são as ordinárias, que são as que são realizadas dentro do período de 15 de fevereiro a 30 de junho, depois nós temos um recesso, e de 15 de agosto a 15 de dezembro, sendo todo dia 1º e dia 15 de cada mês. Caindo esses dias no feriado ou finais de semana, elas são colocadas no próximo dia útil. Então, elas são divididas em 3. Elas são, no caso, essa ordinária que eu acabei de falar. Tem a extraordinária, que são convocadas pelo presidente da Câmara de acordo com a necessidade e urgência do que depender da demanda da Câmara Municipal. E também tem as solenes, que são sessões de posse ou sessões de homenagem. Sim. A Câmara, no caso, ela se limita a um número de homenagens ou, assim, não existe um limite de homenagens?
Não existe um limite. Não, então assim, não tem um número específico para quantas pessoas homenageadas ela pode fazer. Não tem. Sim. João, a gente sabe que você é uma pessoa que está mais empenhada na parte dos esportes, né? Isso. Então nós gostaríamos de saber, desde quando, conta pra gente como começou seu engajamento a respeito do esporte vôlei, né? É aquilo que eu disse para você. Quando cidadão normal, a minha bandeira era vôlei. Meu nome político é João Henrique do Vôlei. A partir do momento que eu sou eleito, esse vôlei passa a representar o esporte em si. Então eu sempre que posso, e as pessoas que me acompanham, que sabem das minhas particularidades, sabem o quanto eu tenho trabalhado, e muitas vezes nos bastidores, porque eu acho que nem tudo precisa ser falado, para ajudar todas as modalidades em si. Porém, paralelo a isso, eu não posso resumir a minha vida só no esporte. Então a gente tem ajudado em todas as áreas que a gente pode. Tanto que eu coloquei no e-mail, desde da causa animal, desde um buraco na rua, uma lâmpada queimada, situações de meio ambiente, de árvores, de buraco, de defesas do funcionalismo público, como eu vou apresentar uma proposta hoje, uma indicação na sessão. Mas o vôlei em si, a minha vida inteira eu joguei vôlei. Por um bom tempo foi futebol, depois eu fiquei futebol e vôlei, depois eu decidi ficar pelo vôlei. Só que na minha cidade nunca teve pessoas suficientes para se montar uma equipe, então eu sempre joguei fora. Quando eu decidi voltar para Iacanga em 2011, eu quis montar um projeto aqui, mas na verdade a gente juntou alguns amigos, que eu nem cito o nome para não esquecer ninguém, e começou a dar certo. Então tomou uma proporção que eu jamais poderia imaginar que ia tomar. E aí começou atletas de fora procurar a gente começou a conseguir patrocinadores, apoio de prefeitura. A hora que a gente viu, a gente já estava lá em cima e tudo acontecendo naturalmente, sem forçar. Sim. Hoje, como você destacaria, no seu modo de pensar, como que o vôlei de Iacanga, ele tá, além de levar o nome da nossa cidade para outras cidades, para outros municípios, né, maiores que o nosso, como você destacaria ele hoje? O vôlei de Iacanga hoje, ele passou a ter um conhecimento nacional em 2020, quando nós disputamos a 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Então nós saímos de uma dimensão de região, de estado, e fomos para o âmbito nacional. Posteriormente, no ano seguinte, nós jogamos novamente a 3ª divisão do Campeonato Brasileiro, mas o que mais deu projeção foi o ano passado, quando nós disputamos o Campeonato Paulista da Divisão Especial, que aí nos deu proporção, saímos no Sport TV, divulgamos o nome na cidade para o mundo inteiro, não só Brasil, o mundo inteiro. Sport TV é mundo inteiro. Então a gente ganhou uma grande proporção, conhecimento e respeito. Hoje eu coloco o projeto do vôlei de Iacanga como um lugar de revelar atletas. Primeiro que a gente não tem uma estrutura de oferecer grandes salários como as grandes equipes fazem, porém nós temos visibilidade. Então esses atletas, hoje nós temos atletas da Bahia, nós temos atletas de Manaus, nós temos atletas do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, porque eles querem vir aqui, porque aqui tem visibilidade, e aqui tendo visibilidade é a vitrine que eles precisam. Então eu acho que hoje o projeto é uma grande vitrine para o atleta que busca seu espaço. E o interessante também é que, assim, pode-se dizer que conta com muito patrocínio, né? Muitas empresas daqui de Iacanga, eu não sei se fora daqui de Iacanga também tem, mas dentro da nossa cidade vocês têm muito patrocínio, muito apoio das empresas daqui. Isso é muito importante, né? Graças a Deus, Gabriel. Eu falo que uma das frases que eu caminho comigo é: a gente não faz nada sozinho. De que adiantaria ter o João se não tivesse um patrocínio, se não tivesse um atleta, se não tivesse uma secretaria de esportes, se não tivesse uma prefeitura ou o prefeito que ajudasse, né? Então, graças a Deus, nós temos sim ajuda do executivo, eu tenho ajuda da Câmara Municipal, da Secretaria de Esporte, do Conselho de Esporte, de patrocinadores, empresas privadas que investem o dinheiro, que acreditam ou que apoiam com o seu serviço, com clínicas que oferecem atendimento.
Então, o conjunto a soma de tudo isso, hoje, é o voleibol e a canga. Sim. Bom, João, assim, o vereador, ele pode apresentar qualquer projeto, não há uma designação de, você pode apresentar o projeto A, mas não pode apresentar um projeto B. Existe essa proibição ou existe uma determinação sobre isso? Não, o vereador ele é livre para apresentar a indicação que ele quiser, desde que ele entende que aquilo é bom para o município, ele apresenta a indicação. Cabe ao prefeito seguir ou não, mas no que diz respeito a apresentar ou propor, é de livre e espontânea vontade. Sim. Então, no caso, não existe uma demanda, uma limitação, ele não se limita, não, né? Se ele acha que há necessidade, que a cidade precisa, então ele pode indicar esse projeto. Sim, exato. Sim, a respeito do transporte universitário, João, a gente teve alguns problemas, como você pode notar, né? Pais vieram atrás de você a respeito do transporte, né? Porque hoje ele está terceirizado, ele não é mais responsabilidade da prefeitura, né? A prefeitura só reembolsa, né? Mas, assim, ficou para os pais a responsabilidade de buscar o meio de transporte. E, paralelo a isso, a gente viu problemas, né? Houve problemas de grande proporção, né? Pais postando fotos né? Falando que chegou muito tarde, ou o problema da segurança dos alunos a respeito disso. O que foi feito, João? Ou o que está sendo feito a respeito disso? Primeiro, Gabriel, deixar claro que eu acredito que cada assunto tem a sua versão, a minha e a correta. Então, quando nós começamos a receber várias reclamações, antes de, não que a gente duvidasse, a gente foi verificar a veracidade, se realmente isso estava acontecendo ou não, e se tinha exagero ou não. Uma vez constatado que realmente estava acontecendo o maior problema em referente ao transporte, que era a segurança, nós convocamos, eu falei com o Dr. Giovanni, que é o diretor jurídico da Câmara, junto com o presidente da Câmara, alguns outros vereadores também ajudaram, marcamos uma reunião com os pais. Na primeira ocasião era para o proprietário da empresa estar presente, ele não pôde, motivo pessoal, mas ali nós já conversamos, levantamos os pontos que precisavam ser solucionados, buscamos junto à empresa a solução e recentemente, eu acredito que no sábado retrasado, ou 3 semanas atrás, nós fizemos uma reunião 2 horas da tarde com o proprietário e os pais que puderam participar, onde nós escutamos dos próprios pais que o principal problema que era relacionado à segurança, quebras frequentes, até alguns acidentes, haviam sido resolvidos. Então, assim, entendo que existem outras coisas para ser acertadas, como valores, essa questão da terceirização, mas o principal problema e o mais grave e o urgente que era a questão de segurança e segundo os próprios pais foi resolvido. Sim. Então, assim, você diria que o maior problema que era a segurança ele foi solucionado, né? Por enquanto foi solucionado, mas essa questão da terceirização, eu havia perguntado ao prefeito, né? Na entrevista que eu realizei com ele, e como não aconteceu na época de vocês, se sinta livre a responder ou não. Você concorda com essa terceirização que aconteceu, né, por parte da prefeitura? Né? Eu não me lembro qual foi o motivo, mas você concorda que passar por a responsabilidade por uma terceira pessoa melhorou ou em tese isso melhoraria? Gabriel, eu sou a favor da terceirização não só em relação a isso, mas qualquer outra área de uma empresa pública. Inclusive, muitas prefeituras têm realizado esse tipo de terceirização, seja no transporte, ou na segurança, ou em qualquer outro aspecto. Eu acho que o caminho hoje é a terceirização. A partir do momento que você terceiriza, você
tem o poder de exigir em contrato determinadas exigências que talvez o serviço prestado pela prefeitura você não poderia exigir. Sim. Ô João, a respeito assim, o vereador ele tem férias e se tem, quantas são? Não, o vereador ele não tem férias, ele tem o recesso, né? Nós temos um recesso no meio do ano e temos o recesso no final do ano, mas nós não temos férias. Inclusive nesse recesso, tanto eu quanto outros vereadores, eu tenho certeza que não param, porque a demanda, os problemas eles não param, né? A necessidade da população não para. Então nós entramos em recesso, não temos a sessão, mas a gente continua trabalhando, tanto que a Câmara, os funcionários, eles continuam trabalhando. Sim. Então mesmo tendo esse recesso, existe uma demanda de projetos, de pedidos da população, então não quer dizer que não, mesmo com esse recesso, não, na verdade não tem nenhum recesso, né? Não para a demanda de trabalho. Muito se pergunta, João, que assim, a respeito assim, um vereador ele pode mandar construir uma escola ou ele pode mandar asfaltar uma rua? Isso é verdade ou é mito? É aquilo que eu falei para você em uma das perguntas anteriores. Eu posso fazer uma indicação junto ao executivo pela Câmara. Posso indicar um asfalto, posso indicar uma construção devido à demanda, um bairro isolado, precisa de uma escola, do hospital, de um PSF, isso aí o vereador pode fazer. Aí vai do executivo, dentro dos estudos dele e conhecimento, seguir ou não. Mas a gente pode. Sim. Então não há uma limitação. Pode acontecer de, se houver, como você mesmo disse, se houver uma demanda, então se houver a demanda, há necessidade de se apresentar um projeto. Sim. Como também pode vir por iniciativa do governo estadual, o envio de verba, aí é feito também. Sim. João, o vereador ele ganha férias, 13º, fundo de garantia? Isso aí era uma curiosidade que eu tinha também. Não ganha. Não ganha. Não ganha. Ganha só, inclusive, o que o vereador recebe não é nem chamado de salário, é subsídio. Sim. No caso, não é nem esse subsídio, ele não é pago pela prefeitura, ou como é feito esse orçamento? Não, é a Câmara que faz esse repasse para os vereadores. É por parte da Câmara que faz esse repasse de salário. Sim. Bom, caso a Câmara venha, porventura, gastar menos e o dinheiro, esse dinheiro pode ser usado para construir, por exemplo, algum posto de saúde, como você mesmo disse, se houver a demanda, ou ser aplicado na educação, ou ele há restrição, João, esse dinheiro? A Câmara, ela, se eu não me engano, posso estar enganado, chamados do Odesse, né? Que é um valor que não é gasto, que eles devolvem para a prefeitura. E a prefeitura pode fazer com o que ela bem entender desse dinheiro. Sim. Assim, então, acho que não existe perguntas por parte dos que nos assistem. João, você tem todas, agora o espaço é teu. Você pode fazer suas considerações finais, né, seus agradecimentos. Gabriel, quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar falando nesse canal. Desejo sucesso para vocês. Reforço aqui que eu pedi a divulgação de todo o meu trabalho até hoje, para que também, se possível, seja divulgado, e ao mesmo tempo dizer às pessoas que quiserem seguir a minha vida política, que procurem no Facebook João Henrique do Vôlei, que lá eu tento colocar um pouco do trabalho que está sendo feito junto ao Executivo e ao Legislativo. E João, a gente estende o convite também. Para quem nos assiste e para quem não pôde nos assistir hoje, as nossas lives, sempre que a gente termina elas, a gente baixa ela da plataforma do TikTok. Se caso necessário, a gente vê o que precisa ser feito, né? E aí a gente posta ela toda
segunda, terça e quarta a gente tem conteúdo no canal. Então seja muito bem-vindo. E assim, o convite a gente se estende. Se caso você quiser, quando finalizar o seu mandato, você quiser retornar aqui e falar sobre o que você fez ainda, se caso você tiver a pretensão de ser candidato novamente ao legislativo, você tem total liberdade, se a vontade é vir. Então, para quem nos acompanha no Facebook, nós estamos lá, é Opinião da Direita, Instagram, @Opinião da Direita, e se inscreva em nosso canal, Opinião da Direita. Lá você vai ter todos os nossos conteúdos. E hoje sai vídeo às 6 horas da tarde, né? Às 6 horas, sai vídeo lá no nosso canal. Um abraço a todos, fiquem com Deus. João, muito obrigado. Eu que agradeço.